anos da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita às deputadas e os deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício contém informações do Comitê de Representação do Seminário Legislativo do Estatuto da Igualdade Racial para subsidiar o parecer do projeto de lei de número 4.102, de 2022 e 817, de 2023. A presidência determina a anexação do documento às respectivas proposições. E-mail do senhor Geraldo Magela Pacheco Pena, recebido pelo Fale com as Comissões, SEC 11-3983. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei de número 817, de 2023, em primeiro turno, de autoria das deputadas Macaé Evaristo, Ana Paula Siqueira, André de Jesus e deputada Leninha, que institui o Estatuto da Igualdade Racial no Estado. Designo como relator da matéria, deputado Betão. Com a palavra, pergunta ao deputado Betão se está em condições de apresentar seu parecer. Sim, senhora. Com a palavra, deputado Betão. Obrigado. Presidente, antes de fazer a leitura do relatório, né, sobre esse importante projeto, né, e eu gostaria de agradecer a presidenta pela relatoria, né, e parabenizar as proponentes desse projeto, né. Eu, enquanto era vereador em Juiz de Fora, e também mandato de deputado, né, era muito importante a nossa participação junto ao movimento negro, lá da região, a articulação que existe no próprio mandato nessa discussão. Então, nesse sentido, eu me sinto muito honrado para poder fazer a relatoria, né. E lembrando que o Estatuto da Igualdade Racial, criado em 2010, né, ele representa um marco na luta contra o racismo e na promoção de direitos e oportunidades para a população negra no Brasil. De autoria das deputadas Macaé Evaristo, Ana Paula Siqueira, André de Jesus e Leninha, o projeto em tela tem como objetivo instituir o Estatuto da Igualdade Racial no Estado, tendo sido distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos para receber parecer. A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 5º do Regimento Interno. O projeto de lei 817/2023 pretende instituir o Estatuto da Igualdade Racial em Minas Gerais. A proposição contém 81 artigos divididos em 3 títulos. O primeiro elenca as disposições preliminares em 2 capítulos, um tratando do Sistema Estadual de Promoção da Igualdade Racial, SISEPIR, com finalidade, definições e diretrizes, e outro dispondo sobre o financiamento das iniciativas de promoção e da igualdade racial. O segundo título, dos direitos fundamentais, se divide em 3 capítulos, tratando o primeiro do direito à vida e à saúde, o segundo do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, e o terceiro do direito ao acesso à terra. Após são apresentadas 7 sessões acerca dos seguintes temas: do direito ao trabalho, ao emprego, à renda, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico, do combate ao racismo institucional, da comunicação social, das mulheres negras, da juventude negra, do acesso à justiça e do direito à segurança. O terceiro e último título contém as disposições finais e transitórias. Na sua justificação, as autoras ressaltam que a desigualdade e a discriminação racial andam juntas no Brasil desde a chegada dos portugueses, que erigiram
a colônia, com base na escravização dos negros da terra e da África. Elas explicam que, durante a maior parte da história brasileira, a desigualdade racial foi reconhecida, preservada e garantida contra a resistência dos negros. Destaco ainda que o Estatuto da Igualdade Racial é um marco para que o poder público possa implementar medidas que visem o enfrentamento da desigualdade racial e do racismo e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Pela relevância do tema, em maio de 2023, concomitantemente à apresentação desta proposição, a LMG lançou uma agenda para a construção do Estatuto da Igualdade Racial de Minas Gerais. Você botou com 3 gotinhas? Valeu. Com o objetivo de mapear os marcos normativos antirracistas presentes na legislação estadual e ampliar o debate público sobre a temática racial e as políticas de combate ao racismo, bem como as discussões no âmbito legislativo, especialmente no que se refere à proposição sobre a análise. A agenda se consolidou na criação do evento institucional denominado Seminário Legislativo Estatuto da Igualdade Racial, que ocorreu entre abril e novembro de 2024. O seminário foi dividido em reuniões preparatórias ocorridas entre abril e julho de 2024, para detalhamento de suas etapas e elaboração de um documento de referência, interiorização da discussão ocorrida entre maio e julho de 2024, etapa na qual foram realizados 7 encontros regionais para discutir o citado documento de referência nos municípios de Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Montes Claros, Araçuaí e Coronel Fabriciano. Consulta pública realizada entre junho e julho de 2024, por meio do portal da Assembleia, de modo a possibilitar a apresentação de propostas relacionadas aos temas em discussão. Etapa final e plenária ocorrida nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2024, a instalação de um comitê de representação que atuou entre setembro e novembro de 2024. Durante o processo de interiorização, a participação popular foi ampla e gerou a apresentação de dezenas de propostas, tendo sido aprovadas 145 na plenária final do Seminário Legislativo Estatuto da Igualdade Racial. As propostas foram objeto de análise e debates pelo Comitê de Representação, que elaborou um relatório do evento institucional entregue 6 de 11 de 2024 à mesa da Assembleia, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 297 do Regimento Interno. Esse relatório foi distribuído à Comissão de Direitos Humanos, que se manifestou pela sua aprovação com todas as sugestões e desdobramentos apresentados. As propostas de desdobramentos elencados foram, assim, formalizados. Sugestões para subsidiar os relatores na elaboração dos pareceres sobre os projetos de lei número 817 de 2003, que institui o Estatuto da Igualdade Racial no Estado. 4.102 de 2022, que dispõe sobre a educação escolar quilombola no Estado. 3.029 de 2021, que dispõe sobre a política estadual de acesso à terra e à moradia culturalmente adequada dos povos ciganos de Minas Gerais. 2.379 de 2020, que altera a lei número 21.972 de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SISEMA. 438/2019, que dispõe sobre a reserva de vagas para negros nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública estadual, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e dos poderes legislativos. Apresentação de projeto de lei para instituir o Dia de Combate ao Racismo Socioambiental. A apresentação de requerimentos com pedido de providência a órgãos estaduais e federais. Eita, tomar uma água. Relativamente ao projeto de lei em análise, a Comissão de Constituição e de Justiça ressaltou em seu parecer não haver óbices à tramitação da proposta, reafirmando a constitucionalidade, legalidade e juridicidade de seus termos, ao elencar vasta jurisprudência, doutrina federal e estadual afeta a temática. Isso posto, considerando o Senado das Desigualdades do Brasil, passemos à análise de mérito relativa a esta Comissão de Direitos Humanos. A opressão racial não passou com a abolição da escravidão, ocorrida legalmente no país em 3 de maio de 1888. Pois o racismo continuou a ser incorporado e normalizado nas instituições, práticas e estruturas da sociedade, configurando o que hoje chamamos de racismo estrutural. Esse fenômeno perpetua desigualdades e a discriminação contra grupos étnico-raciais como a população negra e indígena, mostrando que a abolição formal não foi suficiente para eliminar as bases da exclusão racial. A persistência de qualquer forma de racismo impõe à sociedade uma obrigação moral de combatê-lo ativamente, promovendo a igualdade e a justiça social.
Olhando para a população brasileira, de acordo com os dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os negros, classificação que reúne os pretos e os pardos, representam 55,7% do total de brasileiros. Porém, sua participação entre os indicadores que refletem as adequadas condições de vida no país está aquém desta relevante proporção populacional. Isso é o que ressalta a publicação Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, do IBGE. No Brasil, as desigualdades são múltiplas e nunca aparecem sozinhas, afetando sobremaneira a população negra e os povos e comunidades tradicionais do nosso país. Comparando-se a primeira edição do informativo, lançado em 2019, e a síntese de indicadores sociais, publicado em 2021, evidencia-se o acesso desigual de distintos grupos populacionais a bens e serviços básicos necessários ao bem-estar, assegurados constitucionalmente, tais como saúde, educação, moradia, trabalho e renda. Assim, a cor da pele, por vezes, define algo tão crucial como a vida ou a morte, quando percebemos que ela determina condições, limites ou oportunidades. Por tudo que foi exposto, concluímos não ser possível a construção de uma sociedade genuinamente democrática sem o conhecimento e o enfrentamento do racismo, que estruturalmente impede pessoas negras e povos e comunidades tradicionais do gozo de seus direitos fundamentais. Assim, é importante destacar que os indicadores aqui elencados, saúde, educação, renda, trabalho, moradia, violência pessoal e intrafamiliar e de racismo religioso, são um farol para o enfrentamento do problema da desigualdade étnico-racial, enfrentamento esse que deve se consubstanciar na articulação de programas, ações e serviços estaduais direcionados à promoção da igualdade racial e ao enfrentamento do racismo. No que se refere ao substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, expressamos nossa concordância, entendendo que os ajustes promovidos adequaram, na proporção precisa, o texto à obrigação do Estado e da sociedade combater ativamente o racismo, a desigualdade étnico-racial, promovendo a igualdade, a equidade e a justiça social. Consideramos, portanto, que a instituição do Estatuto da Igualdade Racial representa o reconhecimento da necessidade histórica de reparação e promoção da igualdade étnico-racial, merecendo prosperar neste Parlamento. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 817/2023, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões. Presidenta. Em discussão, parecer. Alguém vai discutir? Veio tanta gente, acho. Para discutir, Só aqui? Importante avanço para a gente, o movimento negro, para os mineiros e, inclusive, para essa casa, né, que a gente, nesse momento, a gente aprova o parecer que foi aprovado na CCJ, do projeto de lei que estabelece o Estatuto da Igualdade Racial, um conjunto de ações, diretrizes, recomendações, para que a gente combata o racismo, que a gente crie oportunidades para também avançar no atendimento à saúde integral da população negra, a saúde dos egressos do sistema prisional, a saúde das mulheres negras, um grande enfrentamento à garantia de avançar com a crise climática. Sugestões muito boas surgiram dessa construção. Nós também avançamos com o Estatuto da Igualdade Racial em um fundo para garantir que as políticas de combate ao racismo, mas também de enfrentamento à intolerância religiosa, oportunidade de emprego e renda, acesso à terra e à moradia, ampliação das escolas quilombolas, atendimento aos municípios, que hoje é o local onde que a política acontece. Então, nós estamos
nessa tarde, entregando para o Estado de Minas Gerais, e agora passa para o plenário essa importante missão das deputadas negras que ocuparam essa casa, já com esse propósito de mudar a estrutura, mas com muita qualidade, né? Não é um debate assentado, inclusive, em políticas que já existem, no atendimento dos idosos, no atendimento das crianças, pensando em educação integral, integrada, responsabilidade com os povos originários, a garantia de que as escolas sejam adaptadas para atender o povo negro e que reduza a evasão escolar, pensando justamente na reparação. Nós estamos falando de 350 anos de chibatada. Infelizmente, as marcas e as consequências ainda estão presentes na sociedade, as mulheres ainda estão como chefe de família e vivendo sem trabalho formal. Nós estamos falando de uma grande maioria da população que ainda não tem trabalho formal, que não tem acesso a uma educação que seja inclusiva, que reconheça os desafios que é pensar a herança ancestral africana no Estado de Minas Gerais. Então, concluo aqui pela aprovação, sou a favor do parecer e agradeço ao deputado Betão pelo excelente parecer escrito, que agora a nossa grande tarefa é a convencimento, né, deputada Bela, do conjunto da casa no plenário, para que a gente aprove esse estatuto e que, no mês de novembro, o mês que a gente celebra e reconhece o herói negro Zumbi dos Palmares e toda a construção que foi o Quilombo de Palmares, uma referência para a República, porque o primeiro modelo de república no Brasil foi Palmares, com a divisão, com a organização política, social, e que hoje a Assembleia Legislativa também faz esse gesto de reconhecer que novembro é um novembro para entrega concreta para o povo negro, não só mais discurso, né, mas compromisso real com a vida de negros e negras do Estado de Minas Gerais. Uma referência para os demais estados, e eu também acredito que vai ser uma referência para os municípios, para que a gente avance em ações afirmativas também nos municípios. Encerra-se a discussão. Em votação, como vota os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Bem. Tá. Obrigada, deputada Beatriz. Contribuiu aqui com o quórum. Despede da comissão e a gente segue aqui sobre a mesa os pareceres de redação final dos projetos de lei de número 4.092 de 2022, 1.353 de 2023, 2019 de 2024, 2041 de 2024. Em discussão os pareceres, encerra-se a discussão. Em votação os pareceres, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Beatriz Cerqueira, que seja encaminhada à Anglo-América Brasil, de Conceição do Mato Dentro, pedido de providências para assegurar o prazo complementar de 13 de dezembro de 2024 para a finalização das negociações a respeito do reassentamento de pessoas residentes na zona de autossalvamento da barragem de rejeitos de mineração, a fim de garantir pontos fundamentais para o plano de reassentamento. Requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, seja formulado voto de congratulações com a Macota Cássia Quidolaê pela sua dedicação, cuidado e acolhimento como mãe na luta pela diversidade. Requerimento da deputada Beatriz Cerqueira. Entendi.
Requer que seja formulado voto de congratulações com as senhoras Maria das Graças Silva, Macota Cássia Quidoraê, Rita de Cássia Silves, Benilda Regina Paiva Brito, Luciana Guiar Santos, Rosilene Perpétua Paixão, Júnia Bertolini da Silva, Sueli Viana Bastos, pela dedicação e cuidado e acolhimento como mães, pela diversidade. Voto de congratulações post-mortem com a senhora Cleta de Souza Lima e Maria Emília Rodrigues Silva, pela dedicação e cuidado no acolhimento como mães, pela luta pela diversidade. Foi muito congresso. Em votação, cada um por sua vez, os requerimentos. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa a presidência a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidenta. Dia histórico, né? Talvez o projeto de lei mais importante que está tramitando nessa casa, nessa legislatura, é o Estatuto da Igualdade Racial. Então, cumprimento o trabalho e todas as pessoas que participaram, o trabalho de vocês, deputadas, mais uma vez, e todas que participaram. Vou ler aqui os requerimentos de autoria da nossa presidenta, deputada Andréia de Jesus. A Comissão de Direitos Humanos, atendendo a sugestão de desdobramento número 2.7b do relatório de evento institucional 2 de 2024, apresentado pelo Comitê representando o Seminário Legislativo Estudo da Igualdade Racial, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 291 do Regimento Interno, seja realizada consulta pública para debater o projeto de lei que objetiva instituir o Dia do Combate ao Racismo Socioambiental, de autoria dessa comissão, em atendimento à Lei 22.858, de 2018, que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual. Segundo requerimento, número 11, de 301, de 2024, a Comissão de Direitos Humanos, atendendo à sugestão de desdobramento do relatório de evento institucional apresentado pelo Comitê de Representação do Seminário Legislativo do Estatuto da Igualdade Racial, requer seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei que objetiva instituir o Dia Estadual do Combate ao Racismo Socioambiental, de autoria dessa comissão. E o próximo requerimento, número 11.377, a comissão, atendendo à sugestão de desdobramento do relatório de evento institucional apresentado pelo Comitê de Representação do Seminário Legislativo Estatuto da Igualdade Racial, requer seja encaminhado pedido de providências à mesa da Assembleia para que se recomende aos parlamentares da Casa destinação de emendas impositivas para ações, projetos e políticas públicas voltados à população negra, aos indígenas e povos e comunidades tradicionais. Coloco os requerimentos em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovados. Suspendo a reunião. A Associação Mineira de Municípios, a Associação dos Municípios da Microrregião do Leste de Minas Gerais, em Mantena, e a Câmara Municipal de todos os municípios mineiros, pedidos de providência para que os municípios mineiros apresentem projeto de lei para garantir a reserva de vagas em concursos públicos municipais, nos moldes do documento em anexo. Requer ainda seja dado ao referido órgão o link inteiro teor da comissão, realizada em 14/11 de 2024. Autoria, deputada Andréia de Jesus. Para encaminhar. Com a palavra, deputada Andréia. É só para... eu avalio muito importante, inclusive, compartilhar com vocês a demanda que surgiu no seminário, né, da importância de ter cotas em concurso público, embora haja uma lei federal que ela pode tranquilamente ser aplicada a nível de Estado e município, mas o que a gente tem percebido é que as procuradorias dos estados e dos municípios agem de forma discricionária em atender ou não a reserva de vaga para as cotas. Então, uma das recomendações que a gente assumiu o compromisso no seminário do Estatuto era trabalhar o processo de convencimento para que as prefeituras também tenham autorização legislativa para garantir as cotas. Então, a gente não só
está recomendando, mas a gente também encaminha uma minuta, que facilita muito. Aí é só o prefeito assumir o compromisso político, inclusive para a próxima legislatura, de colocar em votação, da mesma forma que pode ser de iniciativa do prefeito, mas pode também ser de iniciativa dos vereadores. Então, a gente está encaminhando para as prefeituras, para a associação das prefeituras, para as associações do leste de Minas e também para a Câmara de Vereadores dos municípios, para que eles encampem isso. E agora, no mês de novembro, que é tão importante, seria um gesto, inclusive, político, muito importante, né, Betão? Que esses vereadores, vereadoras e prefeitos que ainda estão, ainda têm mandato, né, aqueles que foram reeleitos, pudessem assumir esse compromisso com os 853 municípios do Estado. Perfeito. Tá certo. Coloco, então, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada Bela. Sobre a mesa, relatório de visita realizado por essa comissão no dia 2 de maio de 2024, na Estação de Integração Intermodal do Sistema BH Bus e do metrô de São Gabriel. Indago a relatora, a deputada Bela Gonçalves, se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Estou. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Então, relatório de visita, locais visitados à Estação de Integração Intermodal do Sistema BH Bus e do metrô São Gabriel, em Belo Horizonte, e o bairro Conjunto Paulo VI e bairro Montes Claros, em Belo Horizonte. Em atendimento ao requerimento de comissão 8.182, de autoria da deputada Bela Gonçalves e da Comissão de Direitos Humanos, visitou, em 2/5 de 2024, às 18 horas, a Estação de Integração Intermodal do Sistema BH Bus e do metrô São Gabriel, em Belo Horizonte, com a finalidade de averiguar as condições de violação da dignidade e os riscos à vida e à integridade física dos passageiros, em especial no que se referia à linha 815, que se envolveu em 3 acidentes com vítimas em curto período de tempo. Na oportunidade, a parlamentar e os participantes da visita embarcaram em um dos ônibus da linha 815 e realizaram o trajeto da estação São Gabriel ao ponto final, visitando, então, parte dos bairros Paulo VI e Montes Claros, na região nordeste da capital. Já vou para a conclusão. A comissão cumpriu a finalidade da visita, que era averiguar as condições de violação da dignidade e os riscos à vida e integridade física dos passageiros, em especial da linha 815, que se envolveu em 3 acidentes com vítimas em curto período de tempo. Na oportunidade, a comissão se deslocou em um dos ônibus da linha, realizando o percurso da Estação São Gabriel até o ponto final, e percorreu ainda parte dos bairros Conjunto Paulo VI e Montes Claros. Com o transcorrer da visita, evidenciaram-se condições precárias e de grande insegurança cotidianamente impostas aos usuários do transporte público coletivo de passageiros em Belo Horizonte. Para a deputada Bela Gonçalves, as condições observadas na linha 815 expressam a precariedade geral do sistema de transporte público coletivo de passageiros por ônibus. Mas não só. A região Nordeste é majoritariamente ocupada por uma população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. O transporte disponibilizado espelha e reforça essa vulnerabilidade. Desse modo, para além da ineficiência do transporte sentida pela população de maneira geral, é evidente a maior negligência da prestação de serviço aos mais pobres. Fator esse que se reverte em mais uma camada no aprofundamento das diferenças de tratamento em relação às pessoas que mais precisam. Nesse contexto, a deputada ressaltou a maior penalização das populações moradoras dos territórios periféricos, especialmente mulheres e jovens, que se somam na configuração da maioria do público usuário do transporte público coletivo e que sofre com muitas dificuldades adicionais. Frisou, assim, a urgência de garantir, sobretudo a esse público, o real acesso à cidade, à mobilidade urbana e aos direitos decorrentes, como forma de protegê-lo de várias formas de violação e promover sua dignidade. Como desdobramento da visita, a deputada Bela Gonçalves sugeriu alguns encaminhamentos que foram formalizados por meio de requerimentos, com um pedido de providências.
A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a BH Trans para a melhoria das ferramentas e procedimentos para a formação das reclamações pelos usuários, o fortalecimento das ações de fiscalização e realização de estudos para a alteração do trajeto da linha 815, com vistas à redução do tempo das viagens, a adequação e modernização da frota dos ônibus e a disponibilização de, pelo menos, mais um micro-ônibus da linha 826. A Defensoria Pública e o Ministério Público, a adoção das intervenções judiciais e administrativas pertinentes, visando a garantia da qualidade do transporte público coletivo de passageiros por ônibus, a reparação dos danos sofridos por usuários e o cumprimento das obrigações contratuais por parte das empresas concessionárias. Sala de comissões, deputada Bela Gonçalves, relatora. A presidência, nos termos do artigo 297-B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Pergunta aos deputados, tem alguma matéria para ser discutida? Peço palavra, deputado. Com a palavra, o deputado Betão. Presidenta, eu não poderia deixar finalizar essa reunião, hoje que nós não tivemos quórum aqui no plenário, né, da Assembleia, mas a gente não poderia finalizar sem falar sobre esse atentado, né, terrorista praticado por um bolsonarista, foi candidato a vereador, inclusive, pelo PL em 2020, né, e que protagonizou, né, a gente não sabe exatamente, mas pelas imagens, ele lança uma bomba contra a estátua da Justiça, depois lança uma outra a esmo, e depois ou ele se abraça ou a bomba explodiu na cabeça dele, né, uma pataquada danada. Ele me lembra muito o episódio do Rio Centro, em 1980, na década de 80, final da década de 70, início da década de 80, em que militares planejavam explodir uma bomba num comício, né, num comício com festejos do 1º de maio, e a bomba explodiu, na verdade, no colo daquele terrorista. Né, foi no momento que, inclusive, que incendiavam muitas bancas de jornais que vendiam o jornal Pasquim e outros jornais, pretensamente à esquerda, né? Então, naquele momento estava acontecendo isso. Ele estava dentro de um carro, um Puma, né, que era um carro muito cobiçado, inclusive, na época. Mas essa tentativa, esse planejamento, esse cidadão, né, o tal do tio Lu, esteve em portas de quartéis, junto com aquele movimento que fizeram após as eleições de Lula, né, nos piquetes. Né. Então, essas manifestações reúnem esse tipo de pessoas, né, como aqueles que invadiram o Congresso, que invadiram o STF, que depredaram tudo, que defecaram em cima da mesa. Né. Então, é um tipo de gente perigosa. Né. Por isso que não é possível que seja dado anistia a nenhum membro que participou do 8 de janeiro. Essa tentativa de um PL, né, para anistiar os golpistas não podem passar de forma nenhuma. Então, sem anistia, prisão aos generais do golpe, né, e vamos em frente, gente, porque a democracia não pode ser atacada. Obrigado. Obrigada, Uma deputado. palavra, Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidenta. Eu queria comentar 2 temas lamentáveis para o Brasil. O primeiro deles é a absolvição, né, dos criminosos que, há 9 anos atrás, foram responsáveis pelo rompimento da barragem da Vale Samarco BHP na cidade de Mariana. 9 anos se passaram, nós temos um acordo que não contempla os atingidos, temos uma reparação absolutamente insuficiente, que não foi capaz sequer de reconstruir Bento Rodrigues. Nós temos um rio assassinado, a vida de populações destruídas, e a Justiça Federal absorveu todos os criminosos que participaram desse crime da Vale. Eu queria falar o nome deles, porque, para nós, não há perdão. Para nós, a decisão da Justiça é uma decisão equivocada, é uma decisão
cúmplice desse processo criminoso. Então, Samarco, Vale, BHP Billiton, Ricardo Vescov de Aragão, Kleber Luiz de Mendonça Terra, Germano Silva Lopes, Wagner Milagres Alves e Daviele Rodrigues Silva são, sim, responsáveis pelo rompimento da barragem na cidade de Mariana, que levou à morte de pessoas e à destruição do rio. Esse é o primeiro tema que eu queria trazer aqui, presidenta. O segundo é a ocorrência do fenômeno do terrorismo no Brasil. A gente já tinha assistido bolsonarista invadir festa de aniversário para assassinar o aniversariante, já tínhamos visto a tentativa de colocação de bombas perto do aeroporto de Brasília, já tínhamos visto atos que tentaram destruir e dar um golpe no Brasil no 8 de janeiro, e justo no momento em que, no Congresso Nacional, se discutia a chamada anistia para aqueles que cometeram os atos golpistas do 8 de janeiro, como se fossem, né, um bando de velhinhas inocentes, fazendo uma manifestação quase que pacífica, é o discurso dos bolsonaristas que defendem a anistia, nós tivemos ontem, lamentavelmente, uma coisa que o Brasil nunca tinha visto. Uma pessoa se autoexterminar na tentativa de atacar o STF, atacar os poderes e atacar Alexandre de Moraes, como tem mostrado as investigações. É absurdo que a gente se fale em anistia quando a continuidade da tentativa de destruição da nossa democracia, ela avança. E é por isso, presidenta, que nós precisamos de um compromisso, sabe, dos poderes institucionais para desmontar essas células de ódio, de ataque à democracia e também células que estão se revelando terroristas no nosso Estado. Esses grupos estão na dark web, estão em grupos de WhatsApp, se encontram para tramar violências, preconceitos e ataques, tanto a agentes públicos, também contra pessoas civis. Não podemos esquecer da violência política que sofreu, por exemplo, Mestre Moa, assassinado no dia das eleições presidenciais do último pleito. Então, trago aqui o meu máximo repúdio a isso que aconteceu no nosso país no dia de ontem. Esses dois fatos. Obrigada, deputada Bela. Presidenta. Com a palavra, deputado Leleco. Nossa saudação também aos deputados que, nessa tarde, fizeram questão de vir aqui para este importante ato, né? Que, não temos dúvida, foi uma bandeira levantada por mãos negras, retintas, né? Assim a palavra, mas que sempre punharam as bandeiras de luta e agora tem, junto com esse mastro, com as bandeiras todas, o Estatuto da Igualdade Racial do Estado de Minas Gerais, aprovado com muita luta e participação. Parabenizar as deputadas Leninha, Macaé, a deputada Andréa de Jesus, que preside essa comissão especial e que teve a participação hoje também das mulheres guerreiras. Aqui há pouco falava a deputada Bela, que veio, inclusive, de uma visita urgente lá na Lagoa do Nado e trouxe imagens tristes, né, de morte de peixes, da vegetação ali ao derredor. A deputada Beatriz, que aqui esteve, ontem tivemos uma vitória parcial de adiamento desta votação do IPSENG, que eu acho que os deputados, eu não quero ser ingênuo de dizer que não sabem o que fazem, porque não sabem, mas fazem assim mesmo, né? E aqui o deputado Betão, há pouco também, nos traz esta importante reflexão. Eu quero, no entanto, trazer ao conhecimento desta Comissão de Direitos Humanos a visita que realizamos na segunda-feira no território às margens do Rio Doce, na cidade de Itueta, cujo objetivo era ver as condições que os povos indígenas originários Puri, numa retomada importante, fizeram e que demonstraram a sua resiliência e indignação. Ali se encontram sem água potável, sem um aparelho de celular sequer,
sem atendimento das condições de saúde. Infelizmente, a CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, há 2 meses que lá estão, sequer pôs o pé. A FUNAI o mesmo fez. E é lamentável, porque nós, ao vermos a reconstrução de um país sob a liderança de Lula, tivemos, inclusive, a criação do Ministério dos Povos Indígenas. E, nesse sentido, nós manifestamos com todos, inclusive com a ONU, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, com a própria FUNAI, com o Ministério de Povos Indígenas, a indignação de ver ali. Fizemos essa visita acompanhados da CPT, da EDAS, que é a Assessoria Técnica Independente dos Atingidos. Tivemos também a presença do MAB e de diversas lideranças. O deputado federal Padre João, que também seguiu para Brasília, levando um relatório preliminar, que hoje, pela manhã, nós aprovamos na Comissão de Participação Popular. Então, eu divido aqui com os nossos pares, pessoas que militam e que têm responsabilidade na Comissão de Direitos Humanos, esta violação grave que acontece com quase 200 participantes, porque chamados foram para que esta etnia puri tenha nessa retomada também, não só esta vitória da reconquista desse território, mas que demonstre também ao povo brasileiro que marco temporal construído para destruir a possibilidade do reencontro desse povo, nós também não apoiamos. E, por fim, ontem, paralelamente ao que acontecia nesta comissão, debate sobre a violação também dos povos em relação às consultas prévias informadas, que vem sendo destruída sistematicamente pelo governo Zema, nós realizamos audiência pública ante as ameaças de uma mineração que está em andamento no território de Botafogo, cartão postal, entrada de Ouro Preto. 6 mineradoras, uma desistente, eu não durmo com o olho dos outros. A CSN está por trás, a Vale, a BHP. Então, não há nada mais lamentável, mas nós sabemos o modus operandi. Criam as pequenas, que têm participação, inclusive, de pessoas ligadas a ministro de Minas e Energia, e nós não vamos passar pano nem para a gente do governo federal, e que, lamentavelmente, vem violentando e violando também os direitos. Nós temos ali sítio arqueológico, deputado Betão. Eu sei também da participação do mandato de todos aqui, inclusive o seu, desde Amarantina. E agora, esta produção de água que está comprometida por conta de 6 mineradoras, ali, um mosaico. E nós fizemos esta questão de trazer a esta comissão para conhecimento que o trabalho de vocês, deputada Bela, deputada André de Jesus, deputado Betão, Beatriz e nós, será da gente enfrentar. Inclusive, quero agradecer à deputada Bela, que junto com o nosso defensor, né, do Ministério Público Federal, doutor Edmundo e doutor Helder está de férias, fez também esta intervenção para que a gente tenha, no caso de Itueta, a suspensão dessa liminar que pretende a reintegração. A reintegração que a gente quer é reintegrar o território brasileiro inteiro aos povos originários. Assim, nós vamos aprender como é que se cuida da Mãe Terra, da Irmã Água e da vida. Obrigado, presidenta. E é dia em que se abre a semana, não é? Em que Lula instituiu o feriado de 20 de novembro. Isso é muito simbólico para todos nós. Que esse feriado seja de luta. De luta para a gente derrubar esse sistema de 6 dias trabalhados contra um, que é para dormir, para trabalhar os outros 6, e que a gente consiga crescer em consciência na sociedade brasileira e no mundo, porque terrorismo, realmente, a gente vive todos os dias, não só aquele que se colocou ontem a defender o que os que fizeram no 8 de janeiro defendem que seja anistia. E, com todo perdão, anistia é o cacete, porque anistia para terrorista é passar pano para assassino e para aqueles e aquelas que acham que o povo brasileiro é besta. Então, que a gente siga firme para a luta, anistia não, e que este atentado grave na história de que a burrice dos fascistas vão derrotá-los também.
e nós não podemos nos curvar diante de fascismo. Muito obrigado. Obrigada, deputado Leleco. Quero fazer coro aqui com os colegas deputados, deputadas, e registrar esse absurdo. Eu acompanho muito tempo o sistema prisional e vejo que, de fato, só vai preso preto e pobre, né? Porque, depois de quase uma década discutindo os crimes praticados contra a comunidade mariana, a cidade mariana, mas o impacto que isso teve no Estado inteiro, inclusive outros crimes foram praticados depois, semelhantes, como o caso de Brumadinho, e a absorvição só demonstra isso, né? Quem tem dinheiro compra a liberdade. Porque sai primeiro, faz um acordo, aí depois do acordo não tem mais pena, não tem mais o que discutir no criminal, né? Então, é só preto e pobre que vai preso, porque não pode pagar pela liberdade. Mas eu queria também dizer sobre esse atentado. Nós tivemos, nos últimos 4 anos, um governo que estimulou as armas, que estimulou o ódio. E quando eu quero ser solidária, sim, aos familiares desse candidato a vereador pelo partido, pelo PL, mas não resta dúvida que isso foi incentivado. Esse tipo de comportamento político, porque esse atentado ele é político, a tentativa é desestabilizar órgãos importantes que representam a democracia, como o Supremo Tribunal, o próprio Planalto. É indiscutível que há um atentado permanente, estimulado por esse discurso de ódio, que ainda permanece entre a gente. Então, eu vejo o 8 de janeiro muito presente ainda, e a gente precisa estancar isso, Leleco. É grave que isso tenha chegado até o STF, e é grave porque nós estamos num espaço político em que a ameaça às mulheres também é algo permanente. Então, a gente precisa tratar isso. E o Planalto, o Congresso, é palco agora de debates muito importantes. Eu quero registrar aqui que apoio e acredito que a gente precisa garantir, reduzir a jornada de trabalho. E eu costumo dizer, Leleco, Bela e Betão, ou a gente reduz, ou a gente também não vai ter trabalhador. Porque o fato hoje é que as pessoas estão assumindo esses trabalhos que não são formais. E o trabalho formal nem atrai mais. Se boa parte dos brasileiros hoje estão vivendo como motorista de aplicativo, com iniciativas próprias de sobrevivência, para a gente garantir que tenha trabalhador, a gente tem que garantir que a CLT também reconheça a dignidade das pessoas. Então, por isso, é importante, sim, que a gente reduza essa jornada de trabalho e garanta as folgas para quem está no supermercado, para quem está na farmácia, para quem está no comércio, porque essa superexploração dificulta até que o trabalhador possa fazer parte da economia. Como é que você gasta? Que hora que você consegue ir depois no supermercado? Que hora que você consegue passear com a família? Que hora que você pode garantir a sua... Inclusive, compromissos religiosos. Compromisso religioso, você precisa de tempo, precisa de dedicação. E, para finalizar, esses atentados também deixam um recado, né? Tem muito debate avançando na Câmara Federal, tanto da jornada de trabalho, mas também retornaram com a Comissão dos Desaparecidos. Nós, aqui na Comissão de Direitos Humanos, acompanhamos há muitos anos os desaparecidos da ditadura, e é um direito das famílias ter, pelo menos, certidão de óbito. E a comissão retornando é muito importante. Depois no governo Bolsonaro, ela desapareceu, porque também não quer prova dos crimes da ditadura, mas a retomada dessa comissão é muito importante, e os debates em relação a não retorno da ditadura começa com a prova dos crimes praticados durante esse período. Então, é isso. Seguimos aqui com o nosso compromisso com o direito à vida, ao cuidado, e, com isso, com política pública, mas atento a esse movimento terrorista, torturador, que ainda está muito presente e naturalizado no nosso meio.
Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados e das deputadas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde.